E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos estudos das propriedades das soluções, tá? E professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Aqui no próximo slide, eu coloquei aqui, né? Nós vimos na aula 1 a pressão de vapor de um líquido. Nós estudamos lá de um líquido puro, falei da acetona, falei da água, falei de várias substâncias, da temperatura de ebulição. Hoje nós vamos estudar a temperatura de ebulição de um líquido puro, tá ok? Vamos lá então. Então, o que fala na temperatura de ebulição de um líquido? Ele diz assim, ó, a pressão de vapor de um líquido está diretamente relacionada à sua temperatura de ebulição. Um líquido entra em ebulição ferve no momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, quando eu vou colocar uma água para ferver, num recipiente qualquer, quando ela vai começar a ferver? Quando a pressão interna ali do líquido, que ele falou ali para gente, se iguala à pressão atmosférica, a pressão que a atmosfera, o ar atmosférico exerce na água no seu recipiente. Então ele diz assim para a gente que no caso da água ao nível do mar, como a gente já falou, né, a pressão 1 atm 760 milímetros de mercúrio, ou a temperatura de ebulição corresponde a 100 graus Celsius. Por isso que lá no primeiro ano do ensino médio eu falei para você, gente, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas na verdade é o nível do mar que a água ferve a 100 graus Celsius, que lá a pressão é 1 atmosfera. Então, vamos revisar aqui. Coloquei um recipiente com água para ferver. O que acontece? Tem uma pressão externa, que é a pressão atmosférica, envolvida ali na superfície da água. Enquanto aquela pressão da água, do líquido ali, não se igualar à pressão atmosférica, a água não ferve. Então, como ele disse aqui, a temperatura de ebulição ocorre no momento em que a pressão de vapor, que é a pressão de vapor do líquido, se iguala à pressão atmosférica, que é exercida pelo ar atmosférico, tá bom? Então, ao nível do mar, realmente a água ferve a 100 graus Celsius. Nós vamos ver que em cidades diferentes, né, a temperatura de ebulição será diferente. Por quê? Porque a pressão atmosférica será diferente, tá ok? Aí ele diz aqui, ó, como a pressão de vapor depende da natureza do líquido, isso que nós estudamos na aula passada, né, devido às forças intermoleculares, em uma mesma pressão atmosférica, cada substância apresenta um determinado valor de temperatura de ebulição. Então, esse gráfico eu já mostrei para vocês lá. Então, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, a pressão do éter vai ser a mesma, do éter, do álcool e da água, que é 760 milímetros de mercúrio. Mas a temperatura de ebulição é diferente, devido às propriedades ser diferentes, as forças intermoleculares serem diferentes, tá? Então o éter vai ferver a 35 graus, o álcool vai ferver a 78 e a água vai ferver a 100. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, ó. Olha lá, o éter ferve a 35. Isso nós falamos na aula passada. O álcool etílico ou etanol, conhecido hoje como etanol, ferve a 78 graus e a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, que é ao nível do mar. Tá ok, pessoal? Muito bom. Então, dando continuidade aqui, ó. Com base no gráfico, conclui que no mesmo local, quanto mais volátil for o líquido, menor será a temperatura de ebulição. Isso ocorre porque a substância mais volátil apresenta maior capacidade de liberar suas moléculas para a fase gasosa. Necessita de uma menor temperatura para que as bolhas no interior do seu líquido consigam escapar na forma de vapor. Então, como nós já vimos na outra aula, o que é essa volatilidade? É a facilidade do líquido se evaporar. Então, como nós vimos aqui no gráfico, no slide anterior, o que acontece ali? Aconteceu que o éter ele é mais volátil, porque na mesma pressão ele tem uma temperatura menor. Então a pressão de vapor será maior, como nós já vimos na aula passada. Muito bem.
Agora, olha o que ele fala para a gente. Em locais diferentes, a temperatura de ebulição de um líquido é alterada devido à diferença de altitude de cada região. Ah, professor, então agora eu entendi o que o senhor queria falar. Que a água ou qualquer outra substância, né? Mas eu estou falando da água, que é o que mais comum, que a gente mais fala, é que na temperatura, ela ferve a 100 graus, que é a temperatura de ebulição, ao nível do mar, devido à pressão atmosférica. Então, quando eu estou em locais diferentes, eu tenho uma altitude diferente. Então, em locais com altitudes elevadas, a pressão atmosférica é mais baixa. Claro, se você está numa pressão, se você está numa altitude bem alta, você tem menos camadas de ar. Você vai ter uma menor camada de ar fazendo essa pressão no seu líquido. Então, ele diz aqui para a gente que há uma diminuição na temperatura de ebulição desse líquido. Então, a água vai ferver a 100 graus em qualquer localidade? Não. Ela vai ferver a 100 graus a 1 atm, a 760 milímetros de mercúrio, que é o que? Ao nível do mar. Quanto mais alto tiver, quanto maior a altitude, menor será a temperatura de ebulição. Por quê? Menor a pressão atmosférica. A camada de ar existente, por exemplo, em São Paulo, é diferente da camada de ar em Santos, porque Santos está ao nível do mar, já São Paulo não. Você tem que subir a serra para chegar em São Paulo, então a camada de ar vai ser menor. Então, esse fato, né, que explica tudo. Olha lá, fato é que, para que o líquido entre em ebulição, a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica local. Por isso, em regiões cuja pressão local é menor, é necessário uma menor temperatura para que atinja a fervura do líquido. Então, o que a gente pode concluir nesse slide? Que quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Por quê? Menor é a pressão atmosférica envolvida, tá ok? Então, lembre bem agora, a gente vai depois retomar aquelas perguntas que eu fiz na aula 1, e naquelas perguntas que eu fiz na aula 1, uma das perguntas é: a água ferve a 100 graus Celsius em qualquer lugar, em qualquer região? Não. Por que que não? Devido à altitude. Então, quanto maior a altitude você tiver, menor será a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor. Tá ok, pessoal? Ficou claro? Aí sim, hein? Vamos lá, então. Aqui eu coloquei uma figura para mostrar isso para vocês, ó. E até o exemplo que eu coloquei, olha lá, ó. São Paulo, que eu acabei de falar para vocês, olha lá, ó. E Santos. Então, olha a camada de ar aqui, ó, que nós temos aqui em Santos, que é o nível do mar. É toda essa camada aqui. Então, essa camada, que a gente chama de pressão atmosférica, é muito maior do que essa daqui, ó, em São Paulo. Porque em São Paulo a altitude é maior. Olha a altitude de São Paulo, 750 metros. Ao nível do mar, a gente fala que é zero, tá? Então, qual será a temperatura de ebulição em Santos? Como eu já falei para vocês, a temperatura em Santos vai ser 100 graus Celsius. Tá ok, pessoal? A temperatura em Santos vai ser 100 graus Celsius. Por que que a temperatura em Santos é 100 graus Celsius? Porque a pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Tá ok, pessoal? Muito bem. Deixa eu tomar uma água que a garganta tá seca. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Desculpa, pessoal, a garganta tá muito seca. Então, vamos lá. Em Santos, então, como a pressão é 1 atm, ao nível do mar, temperatura 100 graus Celsius.
Já aqui em São Paulo, a altitude já é 750 metros acima do nível do mar. Então, como eu disse para vocês, em São Paulo, a pressão atmosférica é menor que 1 atm. Se a pressão é menor que 1 atm, imagina o seu recipiente lá. Você tem a água lá fervendo, tem a pressão atmosférica aqui e a pressão de vapor sendo formada pela água, o aumento do vapor. Se eu tenho menor pressão atmosférica, então eu vou ter uma menor pressão de vapor. Por isso que a temperatura vai ser também menor do que 100 graus Celsius. Então nós podemos concluir o seguinte: para um líquido puro, quanto maior a altitude, é maior ou menor a temperatura de ebulição? E aí, pessoal? Menor a temperatura de ebulição do líquido. Muito bem. Então, quando eu falar agora de temperatura de ebulição para vocês, a água ferve a 100 graus Celsius? Você vai falar assim, depende da altitude. Então, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, onde eu estou, é diferente da altitude daí da cidade que vocês estão. É diferente da altitude de São Paulo, é diferente da altitude de Santos, né? Na verdade, altitude 2 a 0, né? Que é o nível do mar. Então, a temperatura da água ferve a 100 graus Celsius? Então, a nossa resposta vai ser qual? Depende. Depende do quê? Da altitude. Tá ok? Então, só lembrando, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, porque a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, a pressão de vapor vai ser menor e vai ferver a água assim. Ficou claro, pessoal? Valeu, muito bem. Vamos para o próximo. Então, aqui eu coloquei alguns dados, né, para a gente concluir o que nós vimos no desenho anterior ali. Olha lá, com os dados apresentados nessa tabela, ele diz assim, ó, confirma-se que a mesma substância ferve em temperaturas diferentes quando aquecida em locais diferentes. Então, olha só aqui, ó, temperatura de ebulição da água registradas em locais diferentes. Então, em Santos, que eu tenho aqui, ó, a altitude zero, eu tenho aqui a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, a água vai ferver a 100 graus. Aqui é a temperatura de ebulição, aqui é pressão de vapor e aqui é altitude. Então, aqui completando a nossa tabela, então a altitude quando for zero, a pressão de vapor, ou melhor, a pressão atmosférica, né? Vamos apagar aqui, vamos falar da pressão atmosférica, que vai ser igual à pressão de vapor quando a água ferver, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, a pressão atmosférica para ficar melhor. E a temperatura de ebulição. Então, ao nível do mar, a altitude é zero, a pressão atmosférica é 760, então a temperatura de ebulição vai ser 100 graus Celsius. Já em São Paulo, a altitude é 750 metros. Então, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio é 700. E olha qual o valor da temperatura de ebulição lá em São Paulo, 98,3. Se você quiser fazer o experimento, põe a água ferver e coloca o termômetro lá. Mas tem que ser um termômetro com uma escala boa, hein? Não vai pôr esse termômetro que a mamãe usa aí, não. Porque pode estragar o termômetro da mamãe. Não sei qual escala que está aí, qual escala não. Qual a variação de temperatura desse termômetro. Então, concluindo, ao nível do mar, Santos ferve a 100 graus Celsius. A 750 metros, vocês perceberam que a pressão atmosférica é menor, então vai ferver a 98,3 graus Celsius. Então, mais uma vez, se eu fizer a pergunta agora para vocês, a temperatura de ebulição da água sempre é 100 graus Celsius? Agora não. Nós sabemos que depende da altitude. Ok, pessoal? Muito bom. Aí sim.
Então, comprova-se também que à medida que a altitude aumenta, foi o que eu falei e resumi ali para vocês, olha lá, ó, à medida que a altitude aumenta, há uma diminuição da pressão atmosférica, quer dizer, menor camada de ar eu tenho ali. Como resultado, uma diminuição da temperatura de ebulição do líquido puro. Ou seja, né, a água utilizada como exemplo ferve em temperaturas mais baixas das regiões de maior altitude. Foi o que eu acabei de resumir no slide anterior. Tudo bem, pessoal? Aí sim, hein? Vamos lá. Uma consequência desse fenômeno é que em locais de maior altitude, menor pressão atmosférica, pelo fato da água ferver em temperatura abaixo de 100, o cozimento dos alimentos torna-se mais lento. Verdade. Se eu estou numa maior altitude, a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, então o cozimento dos alimentos será mais lento, porque quanto maior a temperatura para cozinhar os alimentos, é melhor. Por isso que nessas regiões, ou até aqui mesmo na nossa região, a gente usa a panela de pressão. Por quê? Qual é a função da panela de pressão? Aumentar a pressão de vapor ali dentro. Aumentando a pressão de vapor, vai aumentar a temperatura de ebulição. Aumentando a temperatura de ebulição, vai aumentar a velocidade de cozimento. Por isso que as mães, nossa, avós, nós mesmos, né, se for cozinhar um feijão, como o feijão é um alimento muito duro, é melhor cozinhar na panela de pressão, que você vai gastar menos tempo. Se você for cozinhar ele numa panela aberta, ele vai demorar muito mais. Por quê? Porque a água no nível do mar ferve a 100 graus. Mas se eu colocar na panela de pressão, vai ferver numa temperatura maior que 100 graus. Então vai facilitar o cozimento. Então o que ele está falando aqui para a gente, que nessas regiões onde a temperatura de ebulição é menor que 100, claro que é melhor utilizar a panela de pressão, coisa que nós já utilizamos para cozinhar vários alimentos. Por quê? Porque acelera o cozimento. Então vocês vão lembrar isso também. Quanto maior a temperatura de ebulição, no caso, o que está na panela de pressão, mais rápido será o cozimento. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais demorado é o cozimento. Então, se eu for cozinhar numa panela aberta em Santos e em São Paulo, claro que em São Paulo, como a temperatura de ebulição é menor, o cozimento dos alimentos vai ser mais demorado. Professor, mas se eu colocar a panela de pressão em Santos e em São Paulo, tem diferença? Não, porque está na pressão. A panela de pressão vai fornecer a mesma pressão em qualquer local, porque ela está fechada. Então, ok, pessoal? Ficou claro? Beleza. Então, tá aqui. Agora vamos ver as atividades que eu passei para vocês aqui, ó. Esse é do Enem. Ele diz: a tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes, coisa que a gente acabou de estudar. E o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então, olha que interessante que eu acabei de falar para vocês, ó, pressão atmosférica. Aqui, ó, 760, 600, 480, 300 e assim por diante. Aqui ele está dando a altitude em quilômetros, ó, 0, 1 quilômetro, 2 quilômetros e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Está aumentando a altitude e está diminuindo a pressão atmosférica. E aqui ele deu no gráfico, ó, pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio e temperatura. Se vocês olharem aqui, ó, conforme vai aumentando a pressão, vai aumentando também a temperatura. E se vocês observarem aqui, ó, a 760 milímetros de mercúrio, olha lá, ó, a temperatura de ebulição, ó, é 100 graus. Então, essa é uma questão do Enem. Vamos lá. Ele diz aqui também, ó, num líquido puro, num frasco aberto, entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, deu mais essa informação para a gente. Assinale a opção correta, considerando a tabela que nós vimos no slide anterior, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Olha que tranquilo. Natal, nível do mar,
Campos de Jordão, altitude 1680. E Pico da Neblina, 3014. Então, se eu for fazer aqui uma análise desses dados, eu posso já afirmar para vocês, ó, a água ferve aqui em Natal, que é o nível do mar, a 100 graus Celsius. Tá ok? Em Campos de Jordão, menor que 100 graus Celsius. E no Pico da Neblina, como a altitude é maior, menor ainda do que em Campos de Jordão. Então, a menor temperatura de ebulição aqui no caso, seria no Pico da Neblina. A menor temperatura de ebulição seria no Pico de Neblina. Eu não sei, eu não tenho esses dados aqui para falar qual temperatura, e nem precisa, né? Você pode voltar lá no gráfico e verificar essas altitudes e ver qual temperatura, mas nem precisa. Porque o que eu disse para vocês? Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Então, eu já posso comprovar aqui para vocês com essa parte que a gente já sabe dos nossos estudos, que no Pico da Neblina vai ser a menor temperatura de todos. E olha aqui no item C, olha lá, a temperatura de ebulição será... Aí ele deu várias alternativas. E eu acabei de responder a pergunta para vocês, ó. A temperatura de ebulição será menor no Pico da Neblina. Por quê? Porque tem a maior altitude. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Beleza. Vamos para o próximo. Segunda questão também do Enem, que eu acabei de explicar lá na parte teórica. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Muito bem, vamos ver lá. Então, ele deu a panela de pressão aqui, e também a gente tem a pressão atmosférica aqui. E aqui, se você prestar atenção, tá lá de novo, ó, 1 atm ferve a 100 graus Celsius. Só que a pressão de vapor na panela de pressão vai ser muito maior não, vai ser um pouco maior do que 100 graus. Então, vamos ver aqui. Qual é a vantagem da panela de pressão e a rapidez do cozimento? Isso se deve a... Olha, vamos lá. Pressão no seu interior, que é igual à pressão externa? Claro que não, né, gente? A pressão no interior da panela de pressão é maior do que a pressão externa. Por isso que a água vai ferver numa temperatura maior e o cozimento vai ser mais rápido. Então, vamos ver o B. Temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Então, olha só. Ele está falando que a temperatura no interior da panela de pressão está acima da temperatura de ebulição no local. É verdade. Porque se a temperatura de ebulição está maior, o que vai acontecer? Se a temperatura de ebulição está maior, os alimentos vão ser cozidos mais rapidamente. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa C. Eu vou ler as outras só por ler. Quantidade de calor adicionada transferida à panela, nada a ver. Quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, nada a ver. Espessura da parede, cada coisa, que é maior que as das panelas comuns, não. Então, a vantagem do uso da panela de pressão sempre vai cozinhar os alimentos mais rapidamente, porque a temperatura do interior será maior do que a temperatura de ebulição do local que está cozinhando esse alimento. Tá ok, pessoal? Ficou claro? Muito bom. Aqui, ó, eu coloquei para nós respondermos as perguntas iniciais da aula 1. Vamos ver qual que a gente vai já poder responder. Então, eu li lá no comecinho da aula esses questionamentos. Ao acompanhar o aquecimento da água
em uma chaleira, quer dizer, num recipiente aberto, é possível observar que à medida que a temperatura do líquido aumenta, o vapor é eliminado mais intensamente até o momento que atinge a ebulição. É verdade. No momento que a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica, o líquido vai ferver. E aí vem, em qual temperatura a água entra em ebulição? E aí, pessoal, eu posso responder 100 graus Celsius? Posso ou não? Agora vocês sabem que não. Então, a temperatura de ebulição vai depender da altitude. Então, a resposta aqui, em qual temperatura a água entra em ebulição? Se for no nível do mar, a 100 graus. Se for em altas altitudes, né, menor que 100 graus. Então, essa resposta ela não é 100 graus, depende da altitude. Ficou claro agora esse questionamento que eu fiz lá no início? Beleza. 2. A temperatura de ebulição de um líquido puro é a mesma em todos os lugares? Por quê? Claro que não. Eu já falando da 1, eu já estou falando da 2, não é, pessoal? Claro que não. Independente do líquido. No 1 eu falei da água, mas independente do líquido, a temperatura de ebulição vai depender da altitude. Então, ela não é a mesma em todos os lugares, porque nós já falamos, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, seja qual líquido for. 3. Em lugares de grandes altitudes, a água entra em ebulição em temperaturas mais baixas que o nível do mar. Entre as várias consequências, uma delas é a dificuldade de cozinhar. A gente acabou de falar, isso é uma questão do Enem. Cozinhar os alimentos. Como é possível, nessa situação, favorecer o cozimento? E aí, pessoal? É só colocar na panela de pressão. Colocando na panela de pressão, como a pressão lá no interior da panela será maior, a temperatura de ebulição dentro da panela também será maior e vai cozinhar os alimentos mais rapidamente. Tá vendo como esses questionamentos agora ficou bem claro para a gente? Aí na quarta questão ainda não vai dar para responder. Ele fala assim, as pessoas comumente adicionam uma quantidade de sal e água no cozimento dos alimentos. Então, ainda não dá. Isso nós vamos estudar nas propriedades coligativas, que vai ser tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmose. Então, a quarta ainda não vai dar para responder. Mas a primeira, a segunda e a terceira, nós já respondemos. Olha que legal. Pessoal, essa foi a aula 2, tá ok? Então, nós estudamos essa primeira parte aí em 2 aulas. Tudo bem? Muito bom. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.